Bom, vou começar a minha palestra aqui, apenas ao troca de compartilhar algumas informações sobre... aqui. Ótimo. Sobre a lei de licitações, sobre a perspectiva do controle. E vou estruturar essa palestra em 3 momentos que entendo fundamentais. O primeiro é sobre como funciona o Tribunal de Contas. No segundo momento, propriamente, algumas questões polêmicas, como o Tribunal de Contas tem decidido. E, num terceiro momento, um debate, propriamente, sobre algumas questões que estão sendo refletidas ainda, que não há propriamente decisões definitivas, mas que essa discussão vai, obviamente, impactar no dia a dia da advocacia. Então, essa é a estrutura da apresentação. Foi? Foi? Não. Isso. Primeiro slide. Então, estamos comemorando 25 anos da Lei de Licitações, né? 21 de junho de 93, e esse é o jogo que se estabeleceu ao longo desses 25 anos. Um jogo do ganha-perde. A administração pública ela tem descumprido os contratos, inadimplência contratual, quebra da ordem cronológica, aí temos diversos processos no Tribunal de Contas com relação à quebra da ordem cronológica. Temos, em decorrência disso, um custo maior para a administração pública. E, ao mesmo tempo, qual é a jogada do contratante? Também temos ali jogo de planilhas, temos inúmeros termos aditivos, temos entrega de serviços ou produtos de baixa qualidade. Quem nunca aqui se deparou com uma caneta comprada através de licitação que sequer funciona? Isso para dizer o mínimo, né? Então, nós estamos jogando o jogo, durante esse período grande, do ganha-perde. Eu tenho assimetria de informações, eu tenho incompletude contratual, e isso gera custos para a administração e custos também para o particular. Porque, nesse jogo do ganha-ganha, algumas vezes ele pode ganhar, e aí trabalhar com superfaturamento, mas ele também está se colocando na posição e na possibilidade de perder com a inexecução contratual, com o não pagamento, com a quebra da ordem cronológica. O que o controle, então... E aí a primeira parte da apresentação... O que o controle e o Tribunal de Contas, como o controle tem trabalhado com isso? Nós temos, basicamente, 2 instruções normativas. A primeira instrução normativa é a IN 21, de 2015, que vai estabelecer 2 casos típicos de autuação de processos. O primeiro, dos editais de licitação e dos contratos, ou instrumentos congêneres, em que, de acordo com os critérios do Tribunal de Contas de relevância e materialidade, alguns processos de licitação serão autuados. E a segunda iniciativa é através de representações nos termos do artigo 113 da Lei de Licitações. E, dentro desses procedimentos, desse mecanismo normativo da Instrução Normativa 21 de 2015, eu gostaria de destacar 3 questões centrais. A primeira, com relação às cautelares, até porque eu tenho observado que o número de representações no Tribunal de Contas aumentou de forma significativa. Então, as cautelares que são deferidas monocraticamente e que são ratificadas pelo plenário da Corte, ela se dá não só no caso dos editais de licitação, mas também para a sustação de atos de execução na execução contratual. Só que, muitas vezes, aí temos jurisprudência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, mas aqui até trouxe uma jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas, é necessário perquirir também o perículo in mora inverso, ou seja, o momento em que a sustação do edital vai trazer
prejuízos muito maiores, dadas as irregularidades que estão sendo apontadas, do que propriamente a não sustação. Então, essa questão das cautelares é um ponto que eu entendo que é muito relevante, até para não criar-se a cultura de fabricação de cautelares no âmbito do controle externo, né? Dada o quantitativo de representações que temos recebido no Tribunal de Contas. Uma segunda questão que eu acho que merece a nossa atenção é com relação à execução parcial do contrato. E aí nós temos, ou seja, uma empresa que executou o contrato parcialmente, mas que esse contrato, vou citar o mesmo termo da decisão do TCU, tornou-se, decorre da imprestabilidade do que foi executado. Ou seja, executou algo que em nada serviu. Qual é a função do controle? Se há uma execução parcial, vamos solicitar e determinar a restituição do débito da integralidade ou apenas de parte desse contrato? Aí a decisão do TCU, diversos precedentes, 2006, 2009, 2011, e, recentemente, também Santa Catarina, num recurso julgado recentemente, tem se adotado também o posicionamento de que, diante da execução parcial, mas diante da imprestabilidade daquele serviço que foi contratado, há, sim, a possibilidade, em alguns casos, avaliando os casos concretos, de determinar a restituição do valor na sua integralidade. E o terceiro aspecto que gostaria de chamar a atenção é com relação à responsabilidade do parecerista. E aí, até observei qual é o projeto de lei 6814 trata da questão, e ele especifica a questão do aspecto estritamente jurídico. O que eu observo, e até havíamos já discutido em alguns casos, né, Felipe, o doutor Felipe Bozelli trouxe algumas questões também para se debater. A discussão ela acaba fugindo propriamente da sua essência, que é identificar ou não se houve erro grosseiro e se esse erro é estritamente jurídico. Então, essa questão ela tem que... Não é que não haja que outros aspectos não sejam considerados no exame dos editais de licitação, mas com relação à responsabilidade do parecerista, que não propriamente vincula o ordenador, que pode adotar posicionamento diverso, desde que devidamente motivado. Com relação a essa responsabilidade, ela se dá no âmbito da negligência, omissão, que configura até um erro grosseiro. Diversas vezes temos processos de inexigibilidade, contratação ou de dispensa, em que a fundamentação ela é restrita a 2 ou 3 palavras e um ponto. Então, nesse caso, há manifesto erro ou negligência do parecerista em tratar de questões que, às vezes, são discutidas e são divergentes no âmbito jurisprudencial. Sou meio ruim com a tecnologia, acho que ainda sou do livro. O segundo instrumento que eu gostaria de chamar a atenção é o instrumento número AIN 22 de 2015. Então, a primeira AIN 21, ela trabalha já com o exame dos editais e contratos e as representações, ou seja, já está em andamento, já houve a publicação. E, nessa segunda AIN 22 de 2015, eu estou na fase de planejamento, de orientação. E aí o objetivo é com que o tribunal auxilie no aperfeiçoamento das concessões, e aí concessões comuns, concessões decorrentes da PPP, em que há um impacto social significativo e que os custos, né, devem ser avaliados também nessa fase preliminar. E aí, para poder ilustrar a importância, trouxe um caso que fui relatora do processo de licitação 9568, que tratava, não sei se
alguém teve notícia desse processo, do Parque Urbano com Marina. Foi uma consulta, não consulta, mas uma consulta no sentido de demandar do Tribunal de Contas uma orientação para a avaliação dessa concessão. E esse caso ele é importante porque ele conjugou diversos aspectos. O primeiro aspecto, que é justamente essa perspectiva do controle preventivo. Não foi submetido ao tribunal um edital definitivo, mas apenas um planejamento, uma fase de orientação. O segundo ponto que eu entendo que é relevante é justamente essa questão dos estudos técnicos de avaliação dos impactos sistêmicos. E aí chama atenção para aquele guia prático que foi citado ontem com muita propriedade pelo professor Juarez, de análise das políticas públicas ex ante. E eu tenho um decreto federal, que é o decreto 9203/2017, que trata da política de governança, que já traz no seu bojo a questão de avaliação dos impactos ex ante das políticas públicas. E esse guia ele trabalha com 6 aspectos que vão desde a identificação, diagnóstico do problema, algumas estratégias de monitoramento, controle e avaliação de políticas públicas. Então, é extremamente relevante que essas concessões sejam precedidas de estudos técnicos. E essa foi a questão central levantada no processo. Foi feito pelo Plano de Ordenamento Náutico, no processo do Parque Urbano com Marina, um levantamento de alguns locais que tinham potencialidade para atender ao conceito de marina. Mas, ao mesmo tempo, não houve estudo suficiente para que pudesse identificar, desses 5 locais, qual seria o que traria melhor impacto social, econômico para o município, questão de estudos de mobilidade urbana, outros estudos que pudessem deslocar essa concessão de um planejamento, ou uma falta de planejamento, né, mas um planejamento, digamos, míope, isolado. Eu estou enxergando apenas o parque urbano com marina, de uma perspectiva macro de desenvolvimento da cidade, de um desenvolvimento integrado. E esse desenvolvimento integrado, ele pode ser percebido, por exemplo, foi percebido ali, por isso esse processo eu acho que ele é fantástico, por uma sugestão do Ministério Público de Contas. O Ministério Público fez um único apontamento. Esse parque urbano com marina levou esses estudos, levaram em consideração o projeto da Casan de balneabilidade, que aí você tem um edital 34 de 2017? Ou seja, ele trouxe a seguinte questão: esse projeto de concessão está integrado com toda uma estrutura de planejamento do Estado e do município? Então, as concessões, elas hoje devem ser vistas não de forma isolada, e aí não concessões, mas as contratações de grande impacto, mas elas devem ser vistas de uma perspectiva macro, de contratações a partir de uma análise das políticas públicas. E esse guia prático já estabelece não só a criação de uma política pública, mas qualquer aprimoramento que tenha um impacto superior a 5% do orçamento, ou seja, também envolva cifras maiores de 150 milhões, necessariamente devem obedecer à formulação ou preenchimento desses requisitos de avaliação das políticas públicas ex ante. Então, as contratações elas não podem passar desapercebidas de um planejamento macro, de avaliação de impactos futuro, preocupadas também com o passado, porque eu tenho que ter uma avaliação que me precede a questão do planejamento orçamentário de médio prazo, que é o PPA. Nem estou falando de curtíssimo prazo, que é a LOA, é o PPA. E um planejamento orçamentário também de longo prazo. E qual é hoje o planejamento orçamentário de longo prazo que nós temos?
E aí o professor Juarez, acho que estava sempre na vanguarda, né, trouxe a questão dos ODS da Agenda 2030. Aí, eu que sou, né, nós sabemos bem que, às vezes, é colocado assim, aquela Agenda 2030, né, questão de sustentabilidade. Isso é interessante, de repente, pessoal mais alternativo, né? Não é assim, eu quero trabalhar com direito tributário, quero, né, ou outras. Não! A Agenda 2030 entrou na ordem do dia. Vocês peguem, por exemplo, a decisão do TCU recente, o Acórdão 709/2018, de relatoria do Nardes, do ministro Augusto Nardes, com mais de 50 páginas, colocando mais de quase 50% das auditorias do Tribunal de Contas da União estão direcionadas para a verificação dos 17 objetivos dos ODS. Então, são 17 objetivos estabelecidos em 169 metas, nas quais eu tenho 232 indicadores. E aí, eu recentemente tenho o quê? IPEA e IBGE, trabalhando, acabaram de lançar agora, em abril, 100 indicadores. Então, eu tenho... E essa agenda é uma agenda presente, concreta, e que está direcionando não só o planejamento do executivo, e aí estou falando de administração, mas também o planejamento do controle. O planejamento de auditoria ele tem que também estar direcionado para verificar se esses indicadores estão sendo cumpridos e como eles estão trazendo parâmetros para você ter uma referência do Brasil comparando com outros países. Então, é uma agenda que está se colocando e que está sendo cada vez mais presente. Ela saiu apenas da ficção e está realmente orientando. Vejo essa questão do desenvolvimento de longo prazo. E aí, então, passando para, além das questões, já é a terceira fase, o terceiro momento da nossa apresentação, que eu coloquei na ordem do dia. Alguns debates que estão sendo suscitados no tribunal, né, Eduardo, mas que não necessariamente temos uma posição definitiva, apenas trouxe para compartilhar algumas ideias, algumas inquietudes, e que possamos juntos, às vezes, pensar em soluções melhores, né? Então, o primeiro é a questão do carona. Esse instituto que veio para dar uma oxigenada na lei de licitações, na forma de contratação, e que nós temos um pré-julgado 1895 do Tribunal de Contas que proíbe, na maioria das vezes, a utilização do carona. E eu tenho um decreto estadual agora recente, 1414/2007, que abre tal possibilidade. A questão a questão a discutir, ela foge propriamente do âmbito jurídico. Porque o instituto, por si só, ele é positivo. A questão é como as pessoas estão utilizando esse instituto. E aí eu peguei isso aqui do Google, do que você precisa. Quantidade de grupos do WhatsApp oferecendo atas a todos. Você pode comprar tudo a qualquer preço, né? Não sei se... Então, o problema está na legislação ou o problema está no mau uso que as pessoas fazem das nossas normas? Então, essa é uma reflexão. A segunda reflexão que eu coloco é a questão da publicidade. Como vai se dar estávamos debatendo essa semana lá a questão da publicidade e confrontando publicidade, hoje em que você tem o Diário Oficial Eletrônico, que, ao mesmo tempo, tem alto custo na divulgação da imprensa, jornais de grande circulação. Então, a divulgação através do portal da transparência. Em que medida eu posso substituir os meios digitais por meios
ainda físicos? E qual o público que eu quero atingir, né? Então, essa é uma segunda questão que eu coloco. E a terceira questão, que aí chama bastante atenção, que eu participei recentemente no Maranhão, de um grupo que está estabelecendo as diretrizes para a interpretação de uma tese de repercussão do STF, que foi trazida nesse recurso 848826, que trabalha justamente com a questão da responsabilidade dos prefeitos, julgamento de contas dos prefeitos. E essa é uma questão central, por quê? Porque, na maioria dos municípios, o prefeito ele figura também como ordenador primário. Então, ele assina propriamente atos e contratos e se responsabiliza por eventuais irregularidades. Nesses casos, e aí a tese de repercussão geral estabelecida pelo TCU é de que o julgamento dessas contas caberia ao Tribunal de Contas ou ao Legislativo? Caberia propriamente o parecer prévio, seria emitido um parecer prévio. No parecer prévio, o Tribunal de Contas traz uma análise técnica, mas não propriamente um julgamento, e esse parecer é encaminhado ao Poder Legislativo. Então, qual foi? E essa questão também foi debatida pelos ministros do STF. Quando, eventualmente, nessa prefeitura houver um desvio, uma irregularidade, uma imputação de débito, então esse prefeito não será responsabilizado? Ele será o julgamento será transferido efetivamente tão somente para o Legislativo? E aí, nesse grupo de estudo, que nós tivemos como norte a experiência do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e da Paraíba, que tem trazido contribuições, e aí essa diretriz é uma diretriz que vai vir nacional, nós resolvemos nos deter a efetivamente o que diz a tese de repercussão. Para fins de inexigibilidade, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com auxílio dos tribunais de contas competentes. Ou seja, eu vou ter duas decisões. Um parecer prévio para fins de inexigibilidade e outra, o julgamento propriamente dito relativo ao ressarcimento às sanções cabíveis. Então, de uma única decisão, eu vou encaminhar o parecer prévio e vou fazer também o acórdão com o julgamento não para fins de inexigibilidade, mas apenas de ressarcimento e de sanções cabíveis. Então, essa foi a orientação que será trazida no âmbito, como diretriz da nossa Tricom. E aí trouxe aqui o projeto de lei 6814/2017, né, que trata das inovações da Lei de Licitações, que já não tem mais esse nome agora, já acabou indo acompanhar o projeto de lei 1292 de 95. Então, acho que ficaram com medo de que fosse efetivamente, né, resultar alguma aprovação, já colocaram ele como sendo secundário e vai estar tramitando junto com o 1292. E que mantém a questão do controle das despesas pelo Tribunal de Contas, mas vou chamar a atenção, e aí me socorro de um dispositivo desse decreto, para pensar no papel do advogado do século XXI. Então, eu tenho aqui multa para denunciante de má-fé, que alterar a verdade dos fatos, ou provocar a instituição com intuito meramente protelatório. E aí volto àquela primeira questão que eu estava trazendo, que é esse incremento significativo do quantitativo de representações. E aí, então, qual é o papel do advogado do século XXI? E aí trouxe o impacto da tecnologia no exercício da advocacia, né? Acho que essa é ótima, as velhinhas indo enforcar a lâmpada, né?
Mas o jogo é outro. Eu acho que o jogo agora, Playfair, né, Eduardo, que nós estávamos debatendo isso também, as cartas, eu não tenho mais escassez de informação, eu tenho abundância de informação, eu tenho excesso de informação. Então, o papel do advogado hoje não é mais dizer, posso fazer isso porque a lei me permite. É desnecessário colocar aquele dispositivo, eu tenho que faltar com a verdade. O papel do advogado é, eu não vou fazer isso porque meus valores não me permitem. É um advogado que está preocupado com a lealdade do jogo. Nós não podemos transferir a responsabilidade tão somente para terceiros. Nós também fazemos parte desse jogo. Somos jogadores, advogados. Né? Me coloco também, estou exercendo a função de conselheiro substituto no Tribunal de Contas, mas também tirei minha OAB, né? Somos todos jogadores nesse jogo. Então, essa questão da lealdade, ela vai fazer com que haja o problema não está propriamente na lei, como colocamos na questão do carona, mas o problema está em como utilizamos e manipulamos a legislação. E aí eu trouxe uma frase, os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito e expansão do que significa ser humano. E aí, vai finalizando, Pedro, antes que você bote os 5, não sei se me passei muito, não, se puder já concluir, né? Vou voltar ao começo, com essa tela do Alberto da Veiga Guiñar. Ele é um brasileiro de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? Para justamente trazer qual o papel do advogado. É um papel não usual, de busca da singularidade. E essa tela do Guiñar foi leiloada por nada menos, é da década de 30, 40, por nada menos de 5,7 milhões, agora em 2015, com 5 compradores disputando. Então, a tecnologia não vai substituir a particularidade, a singularidade do ser humano. Então, trago essa obra para nos inspirar para nosso exercício da atividade cotidiana. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.